Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, que de acordo com a nossa avaliação é de difícil resolução, exigindo uma leitura cuidadosa do texto. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2021. Thumbs up. Ponto positivo para o Facebook, que vai dar uma ajeitada na casa para, quem sabe, não ser mais conhecido como o espaço da treta. Durante a F8, a conferência anual, a empresa anunciou a maior mudança de design do serviço em 5 anos. Agora, o polêmico feed de notícias deixa de ser protagonista. O queridinho das redes sociais se torna o segmento de grupos. É o Orkut fazendo escola? Segundo Mark Zuckerberg, mais de 1 bilhão de usuários mensais entram nessa aba do aplicativo e 400 mil deles já estão integrados em grupos de assuntos significativos. O objetivo agora é aumentar o tráfego, oferecendo mais sugestões e ferramentas especiais para quem gerencia essas comunidades. Além disso, o Marketplace, que já tem mais de 800 milhões de usuários, vai ganhar mais atenção e integração. Com isso, parece que há um novo padrão se montando na rede social. Sai o feed, entra a segmentação, que pode ser uma boa porta para a monetização nos próximos anos. No mesmo evento, Zuckerberg também disse que o futuro do Facebook é a privacidade, mas não deu muitos detalhes de como vai proteger seus clientes daqui para frente. Evitar que vazamentos de dados aconteçam é um bom começo. O texto relata que uma rede social realizará sua maior mudança de design nos últimos anos. Esse fato revela que tecnologias de informação e comunicação A. buscam oferecer mais privacidade. B. assimilam os comportamentos dos usuários. C. promovem maior interação em ambientes virtuais. D. oferecem mais facilidades para oferecer cada vez mais lucro. E. evoluem para ficar mais parecidas umas com as outras. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra B. O nível de dificuldade dessa questão já começa no momento em que nos focamos na pergunta do enunciado. O ideal é o candidato deixar para reler essa pergunta no momento em que ele for resolver a questão. Vejam que a pergunta, em outras palavras, seria: o que esse fato revela sobre as tecnologias de informação e comunicação? Bem, depois de reescrevermos assim, pensamos: que fato é esse? Veremos que é o que nós estamos destacando agora: a mudança de design que está para acontecer em uma rede social. E que rede social é essa? O Facebook. Então agora vamos reescrever a pergunta do enunciado da seguinte maneira: o que a mudança de design do Facebook revela sobre as tecnologias de informação e comunicação? Assim fica melhor, não é? Só que vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, que é a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos, o candidato está fazendo uma leitura da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Acho que todo mundo deve concordar que mesmo o ato de simplificar a pergunta do jeito que nós fazemos fica difícil, pelo menos nessa fase. Afinal de contas, essa é apenas uma das questões que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade. Sobre as alternativas incorretas, no máximo nós podemos eliminar nessa fase
as alternativas D e E. Mas não será que mesmo isso pode ser arriscado? Eu acho que seria, pelo menos na fase de pré-leitura. Então, o ideal é atribuirmos um nível difícil de resolução para essa questão. Agora vamos supor que chegou o momento de resolver essa questão mesmo. Um momento que é o ideal para se fazer a simplificação do enunciado, como nós já fizemos. Eu diria que essa simplificação é a primeira coisa que o candidato tem que fazer nessa fase de resolução da questão, que, de acordo com o nosso método, seria a fase de resolução das questões difíceis. Então, essa pergunta que nós escrevemos de forma simplificada precisa ser respondida de acordo com o texto. Vamos então entender o motivo do gabarito. Quem quiser pode dar uma pausa para reler o texto. Depois, vejam esse trecho que nós vamos destacar agora em vermelho. De acordo com esse trecho, a mudança de design ocorrida no Facebook ocasionou isso, uma mudança de protagonismo na rede social. O protagonista deixou de ser o feed de notícias para ser o segmento de grupos. Continuando nossos destaques, vejam o que Zuckerberg, o dono do Facebook, descobriu. O enorme número de 1 bilhão de usuários entrando mensalmente no feed de notícias. Além do mais, temos que o objetivo da mudança de design é aumentar o tráfego de usuários. Ou seja, Zuckerberg, para chegar a esse objetivo, fez exatamente isso que está na alternativa B. Assimilou o comportamento dos usuários. Aliás, nós podemos deixar o destaque somente nesse trecho que nós estamos destacando agora. Se ele levantou esses dados, é porque ele assimilou o comportamento dos usuários, o que o levou a fazer a reforma de design do Facebook. Então, será que essa reforma do design do Facebook revela essa ideia da alternativa B sobre as tecnologias de informação e comunicação? Sim, porque se isso foi possível com o Facebook, é claro que também é possível com outras redes sociais que são tecnologias de informação e comunicação. Das alternativas incorretas, C, D e E cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. Já a alternativa A comete o erro da contradição, que é a geração de ideias que estão em desacordo com o texto. Vejam a alternativa C, por exemplo. Reparem o uso do advérbio maior. Pode ser uma interação maior do que antes nos ambientes virtuais, ou pode ser uma interação maior nos ambientes virtuais do que no ambiente real. Podem dar uma pausa para ler, que isso não está em lugar nenhum do texto. Agora vejam a alternativa A, que comete o erro da contradição, ou seja, está em desacordo com o texto. Um erro que costuma ser fácil de ser percebido, mas não no caso dessa questão. Essa alternativa comete o erro da contradição pelo seguinte. Vejam o trecho que nós estamos destacando agora em vermelho. Parece ser um bom motivo para marcar essa alternativa, não é? Mas reparem que Zuckerberg diz que a privacidade do cliente faz parte do futuro do Facebook. Ele não falou que foi a reforma do design que permitiu isso. Podemos até interpretar a fala de Zuckerberg assim, mas mesmo que nós considerássemos isso, que a reforma do design possibilitou a privacidade do cliente, usar a alternativa A como resposta à pergunta do enunciado implicaria estender essa privacidade às outras tecnologias de comunicação e informação. Somente assim essa alternativa seria resposta à pergunta do enunciado. Se Zuckerberg busca oferecer privacidade aos clientes, a gente já deduz que as redes sociais, pelo menos por enquanto, não o fazem. Se as redes sociais no futuro vão buscar essa privacidade, aí é outra coisa.
Mas isso não é nada que possa ser deduzido a partir do texto. Então essa alternativa é contraditória em relação ao texto. O texto, aliás, em momento nenhum relacionou a reforma do design com a busca pela privacidade do cliente. Agora vejam a alternativa D. Quem quiser pode dar uma pausa para perceber que essa oferta de busca por maior lucro não aparece em lugar nenhum do texto. Vejam bem, essa alternativa não fala de quem seria esse lucro, se seria da empresa ou do usuário. Então, o máximo que nós podemos considerar parecido com isso é o trecho que nós vamos destacar agora. Esse trecho sugere que a segmentação que ocorreu com a reforma do design do Facebook pode impulsionar a monetização daqui para frente. Tudo bem que a monetização é um primeiro passo para o lucro, mas daí até se dizer que as tecnologias de comunicação e informação têm essa tendência é uma ideia ausente no texto. Agora vejam a alternativa E. Mais uma vez, quem quiser pode dar uma pausa. Onde está no texto essa ideia de que as tecnologias de informação e comunicação evoluem para ficarem parecidas umas com as outras? Em lugar nenhum. Apesar de esse trecho que nós estamos destacando agora sugerir que o Facebook evoluiu para ficar parecido com o Orkut, esse trecho apenas sugere isso. Seria complicado deduzir isso a partir desse trecho. E mais complicado ainda, usar esse trecho para responder à pergunta do enunciado com a alternativa E. Tal resposta implicaria estender essa tendência a outras tecnologias de informação e comunicação. Ou seja, não estaria de acordo com o texto. O único gabarito possível para essa questão é a alternativa B, mas só podemos chegar a esse gabarito com muita atenção aos detalhes. Bem, temos aí uma questão de difícil resolução, dessas que exigem de fato uma leitura cuidadosa do texto. Como já disse, essa questão seria resolvida de acordo com o nosso método na fase de resolução das questões difíceis. Ainda depois disso, seria bom que o candidato pudesse contar com a chamada fase de revisão do nosso método. Afinal de contas, é preciso muita atenção para se ter segurança no gabarito dessa questão. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas na prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais, nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.